Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de psicologia infantil. Hoje nós vamos falar de doenças psicossomáticas na infância, especialmente do câncer. Pessoal, então antes de explicar a vocês o que são as doenças psicossomáticas, o que são fatores psicossomáticos, vamos falar então de um conceito muito importante. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde vai muito além da ausência da doença. É um completo bem-estar físico, psíquico e social. Tendo em vista essas informações, nós saberemos que diversos fatores irão intervir na questão da saúde de nossas crianças, tá? Pessoal, vamos falar então sobre o câncer na infância. Infelizmente, muitas crianças são acometidas por esse diagnóstico. E o que é o câncer? O câncer, ele acontece quando células passam a se desenvolver de uma forma anormal e desenfreada. Células que não fazem parte de um determinado sistema ou de um determinado órgão passam a se desenvolver de modo desenfreado, atrapalhando todo o funcionamento de um órgão. Dessa forma, cria-se o tumor. Mas quais são os fatores que interferem para o surgimento dessa patologia? São vários fatores. Pessoal, a maioria das patologias, elas não são unicausais, ou seja, não é uma única causa que desencadeia uma doença. Sendo assim, podemos conceituar que o câncer, ele existe vários fatores que vão favorecer o seu desenvolvimento. Dentre eles, as questões genéticas, as questões ambientais, as questões sociais, tá? Então são vários fatores que contribuem ao surgimento dessa patologia. O câncer propriamente dito nas crianças, ele pode ser desencadeado por questões sociais, o meio em que essa criança vive. Existem alguns teóricos que apontam que as crianças que desenvolvem esse diagnóstico são crianças que não têm o afeto materno, é muito triste. Porque o afeto, ele é essencial ao desenvolvimento físico, psíquico e espiritual de todos os indivíduos, das crianças propriamente ditas. Então, tendo em vista essa informação, pesquisas foram feitas e foram percebidos que as crianças que não tinham essa questão do afeto materno, elas ficavam mais vulneráveis a esse diagnóstico, tá? Porque a criança, ela necessita desse amparo, desse afeto, para que assim ela tenha o seu desenvolvimento saudável. Então, partindo deste princípio, saberemos que diversos fatores poderão desenvolver o câncer nas crianças. E o que vai acontecer o câncer no organismo da criança? A criança, ela ficará muito debilitada, né? Como a gente já explicou. Esse câncer, ele é decorrente de um desenvolvimento anormal, acelerado e desenfreado de uma célula que não faz parte daquele órgão ou aquele sistema. Consecutivamente, essa criança ficará com a sua imunidade baixa, poderá ter dores recorrentes, diarreia, vômito, a queda de cabelo, e isso implica muitos medos na criança, inclusive o medo constante da morte. Então, essa criança, necessariamente, ela vai precisar do quê? De todo esse aparato, de todo esse cuidado em diversos aspectos. Obviamente, nós, profissionais de enfermagem, vamos realizar todos os procedimentos cabíveis necessários a essa criança. Verificação de seus sinais vitais, prover a ela um ambiente calmo, tranquilo ao seu tratamento, né? Procurarmos sanarmos as suas dores, ajudarmos em suas dores, tá? Através da administração de medicações para assim melhorar o seu quadro, através de massagens de conforto. Sempre muito importante nesse ambiente em que vamos prestar assistência, fazer com que esse ambiente seja o mais familiar e menos traumatizante o possível, como a gente já falou em alguns outros momentos, né? Pedir para que seus familiares tragam um ursinho de pelúcia, tragam fotografias para minimizar a dor da hospitalização. Tendo em vista também que os seus familiares sofrerão muito dentro desse contexto, tá? Eles também terão muitos medos, muitos anseios e também, a partir do diagnóstico, poderão entrar no processo do luto, que é muito importante que nós possamos identificar que seus familiares passam por esse processo do luto, assim como a criança, e acolhê-los dentro das suas necessidades, tá? E temos que partir do princípio que o luto tem as suas fases e, mediante as suas fases, comportamentos característicos serão apresentados. No primeiro momento, os familiares podem apresentar raiva, a negação, a depressão, para só no finalzinho aceitar aquela condição e passar a lutar bravamente contra esse diagnóstico. Então, a criança,
com esse diagnóstico, são vários fatores que favorecerão ao surgimento dessa patologia, tá? Então, pessoal, é sempre muito importante nós termos desse conhecimento, que são diversos fatores que contribuirão ao surgimento da patologia, tá? Outro fator muito importante, o nosso sistema de imunidade, imunológico, ele é capaz de reconhecer células anormais e destruí-las. Porém, o estresse, a ansiedade, né, os fatores emocionais fazem com que esse sistema imunológico talvez não seja tão eficiente. Então, mais uma vez, falamos dos fatores emocionais que serão determinantes para o surgimento de algumas doenças, tais como o câncer, tá? Então, é muito importante que, para evitarmos essa doença e tantas outras, nós possamos acolher as crianças em seu desenvolvimento, fazendo com que elas se sintam amadas, amparadas e protegidas. Lembrando mais uma vez, são diversos fatores e dentre eles podemos conceituar que essa falta de afeto que algumas crianças podem sofrer, essa falta de amparo, elas podem contribuir sim, tá? Segundo pesquisas, segundo estudiosos, eles podem contribuir para o surgimento desse diagnóstico, se bem que são diversos fatores, é uma soma de fatores. E as doenças psicossomáticas, elas surgem quando os fatores emocionais são muito intensos, né? As questões emocionais, elas são muito intensas dentro do no sentir dos indivíduos e eles favorecem ao surgimento das doenças. Então, é uma soma, tá? A soma de fatores físicos com os fatores psicológicos. Então, por isso que é tão importante nós entendermos que as questões psicológicas, elas devem ser levadas muito em conta, né? Nós deveremos acolher as crianças em suas necessidades emocionais, escutar os seus medos, escutar os seus anseios, para que assim ela tenha o seu desenvolvimento saudável, tá? Dentro das suas necessidades biológicas, psíquicas, sociais e espirituais, tendo em vista que um indivíduo só será saudável quando haver uma harmonia entre todos esses fatores, tá? Então é muito importante. Uma pesquisa feita, crianças que não foram desejadas, crianças que nasceram acidentalmente, essas crianças têm mais probabilidade de desenvolver o câncer. Então, o amor, o afeto, ele é necessário desde o momento da concepção a essa criança, tá? Para que assim elas tenham o seu desenvolvimento saudável, tanto no aspecto físico, psíquico, espiritual e social, tá ok? Pessoal, a enfermagem tem um papel fundamental no acolhimento dessas crianças. Devemos também acolher os anseios de seus familiares, tendo em vista que nós sabemos do processo do luto, do processo da negação desse diagnóstico. Precisamos entender que em um primeiro momento seus familiares podem apresentar uma certa até repulsa conosco, né? Até uma certa uma forma até um pouco mais agressiva de lidar conosco, uma forma um pouco mais defensiva, e nós precisamos ter esse entendimento e criar com os seus familiares também um vínculo de confiança, de segurança, para que eles sintam que a criança estará bem amparada dentro desse contexto de assistência, tá? Dentre os cânceres mais comuns que acometem as crianças, o câncer, a leucemia, o câncer no sistema nervoso central. Então, essas condições vão debilitar física e emocionalmente os nossos pacientes. Então, nós precisamos deter de todo esse conhecimento para não tão somente atendermos as necessidades físicas dos nossos pacientes, mas também como as suas necessidades emocionais. Sempre muito importante, um tom de voz ameno, carinhoso, né? Estabelecer a confiança com o paciente, com a criança, explicar a ela todos os procedimentos que serão realizados. Todas as vezes em que eu for tocá-la, em que eu for despir despir, tirar sua roupinha para fazer um procedimento, pedir licença, não a expor, para que nós possamos fazer desse momento menos traumático possível, tá? Então essa é uma atitude de muita importância de nós profissionais da enfermagem. Um bom profissional de enfermagem, pessoal, é aquele que detém desses conhecimentos científicos, né? Que são esses conhecimentos que nós obtemos aqui na escola, através dos estudos, né? Através de conhecer como é toda a fisiologia do organismo, mas também é fundamental que nós tenhamos essa questão da humanização. Então, um excelente profissional de enfermagem, ele detém de conhecimentos científicos e de valores éticos, morais e de humanização. Sendo assim, é um profissional completo e apto a
atender pacientes nas mais complexas situações, tais como câncer na infância, tá? Então nós precisamos acolher a essas crianças, a esses adolescentes e os seus familiares, porque eles também sofrem nesse processo. Nós não podemos excluir os familiares da nossa assistência, eles fazem parte e sempre que possível inseri-los em nossos cuidados, tá? Como eu já disse em algum outro momento, todas as vezes em que eu realizar algum procedimento que for possível a presença do familiar, eu incluo a mãe, né, na administração da dieta da criança, no banho, porque isso reduz a tensão da criança, ela se sente mais acolhida, ela se sente mais protegida e seus familiares, eles também se sentem mais confortáveis e eles criarão conosco um vínculo mais firme, mais consistente, de maior confiança, o que facilita muito o nosso trabalho. Isso minimiza também o estresse, a angústia, até mesmo porque nem dentro desse contexto da criança com câncer, os seus familiares também podem desenvolver alguns distúrbios psíquicos, dentre eles a depressão, a ansiedade, chama-se transtorno compartilhado, quando quem cuida de uma pessoa com algum problema de saúde passa a desenvolver outro também, principalmente problemas psíquicos. Então teremos de acolhê-los para que assim possamos garantir a qualidade de vida de todo o contexto familiar. Tá? Tendo em vista que o tratamento do câncer é um tratamento agressivo que debilita muito, as quimioterapias, o que elas farão? Elas têm a finalidade, os fármacos, eles têm a finalidade de destruir essas células cancerígenas, impedindo assim o seu desenvolvimento. Só que eles também destroem as células saudáveis, células que fazem parte do sistema imunológico. Então essa criança ela fica muito vulnerável a infecções recorrentes. Então temos que zelar por procedimentos que não vamos levar contaminação a esse paciente. Lavagem das mãos, procedimentos segundo a técnica para garantirmos a segurança e assim o paciente tem o seu tratamento adequado, tá ok? Então é muito importante que nós tenhamos essa concepção. Um bom profissional de enfermagem é aquele que vai aliar os seus conhecimentos científicos, porque dessa forma nós vamos garantir uma assistência precisa, segura aos nossos pacientes, mas também jamais poderemos abrir mão dos nossos preceitos éticos, morais e de humanização com os nossos pacientes, principalmente com as crianças, porque isso tem um impacto muito grande. Essa criança ela já está debilitada, essa criança ela já está emocionalmente muito impactada, ela já não está indo para a escola, ela já está num hospital em que ela tem medo. Então nós precisamos minimizar, fazendo com que esse ambiente seja menos traumático ou possível, tá? E é sempre importante nós entendermos que o câncer ele será desencadeado por uma soma de fatores e doenças psicossomáticas são aquelas que surgem a partir das questões emocionais quando são muito intensas dentro do indivíduo, emoções mal resolvidas, emoções negativas que serão somadas a questões físicas e a partir dali desencadeará doenças físicas. Existem diversas doenças que têm essa origem emocional, tá? Mas partindo do princípio que todas as doenças são causadas por diversos fatores, os fatores ambientais, o ambiente que essa criança vive, ele é saudável ao seu desenvolvimento? É um ambiente que tem violência, é um ambiente que tem muita briga, que tem muito assalto, essa criança está sempre assustada, não tem acesso a lazer, isso vai contribuir ao surgimento de doenças. Essa criança ela tem acesso à educação, ela tem acesso a serviços de saúde, então todas esses aspectos, eles podem contribuir ao surgimento das doenças. Pessoal, continuaremos daqui a pouquinho ali no fórum. Muito obrigada!